O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Começa agora o programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Aqui na apresentação, Adalberto Pereira. Na coordenação, supervisão e seleção de imagem, Newton Moura. Aquele que procura superar os outros pode se decepcionar com o seu fracasso. Portanto, tente superar a si mesmo, procurando sempre fazer o melhor. Gente da gente que se liga na gente, família Holanda, na capital pernambucana. Um abraço aí para meu amigo Eliezer Holanda Filho, o Zizo, sua esposa, Dona Gláucia. Sempre ligado no nosso programa. Seus filhos, seus netos. Aí, um abraço para a Gláucia Maria, Yaya, também com seus filhos aí, ligados no programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. E agora chegou o nosso momento de reflexão. Para o programa de hoje, escolhemos o tema A Grande Diferença. O nosso texto básico está em 1 João 4, 4 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade, o espírito do erro. O texto tem uma sequência já nos versículos 7 e 8, bastante oportuno. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A forma como foi escrito este texto deixa-nos diante da certeza de que João enviara este sermão a um grupo de amigos íntimos. Vejam que eles os chama de filhinhos. Ele frisa o amor com muita ênfase e mostra uma grande diferença entre aqueles que se apegam ao sagrado, os que conhecem o Espírito da verdade e os que se voltam para o mundano. Para sermos mais diretos, João quer deixar bem claro que para se viver uma vida cristã, o homem precisa escolher entre Deus e o diabo, entre a luz e as trevas, entre o amor e o ódio, entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. As pessoas, com certeza, haviam vencido os falsos profetas.
E isso só foi possível porque Deus estava com eles. Esses falsos profetas falavam da parte do mundo, pois o mundo os ouvia e os seguia. Há uma grande diferença entre a verdade e a mentira. O mundo está cheio de falsos profetas, os pregadores da mentira que, infelizmente, conseguem arregimentar adeptos até no meio do próprio povo de Deus. No capítulo 3 do mesmo livro está escrito: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Está no versículo 8. Suas obras malignas foram destruídas. Agora, vejamos o que nos diz o versículo seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Está lá no versículo 9. Você é realmente nascido de Deus? Deu para você sentir a grande diferença entre os que praticam o pecado e os que não vivem na prática do pecado? Deu para você sentir que aqueles procedem do diabo, enquanto estes são nascidos de Deus? E estes têm em si a divina semente? Saulo era um jovem que perseguia o povo de Deus. Com seu instinto perverso e cruel, ordenou a prisão, tortura e morte de todos aqueles que seguiam os ensinamentos de Deus. Certo dia, quando seguia para Damasco, a fim de realizar mais um dos seus feitos perversos contra os cristãos, ele foi abordado por uma voz forte e poderosa que lhes perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquela voz poderosa fez uma radical diferença na vida de Saulo. Transformado pelo Espírito Santo do Senhor, Saulo, que passou a ser chamado de Paulo, já não era mais o mesmo. Zaqueu era um homem odiado pela sociedade da época. Era desonesto e, como cobrador de impostos, tomava para si o que não lhe era lícito. O seu encontro com Jesus Cristo fez uma diferença sem precedentes em sua vida. Todo aquele que vive no pecado e leva a sério os ensinamentos das Escrituras Sagradas recebe de Deus um novo coração, sentindo uma diferença incomparável entre o seu passado e o seu presente. Certa vez, falando aos saduceus, que diziam não haver ressurreição, Jesus Cristo foi direto ao assunto, dizendo: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos do céu. Está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 29 e 30. Realmente o grande problema da humanidade é a preocupação com as coisas materiais. Se as pessoas reservassem pelo menos 30 minutos por dia para estudarem as Escrituras Sagradas, o mundo seria diferente. Haveria uma grande diferença no comportamento humano se os ensinamentos divinos fossem conhecidos e obedecidos. Haveria, com certeza, menos egoísmo, menos desonestidade e mais amor ao próximo. Mesmo assim, nota-se uma grande diferença entre os que procuram seguir
os passos de Jesus Cristo e aqueles que viram as costas quando se fala no Evangelho da Salvação. Quer um exemplo? Visite uma residência e convide as pessoas para um baile de carnaval. Meia hora depois, mande alguém ao mesmo local para falar de Jesus Cristo. Espere a reação. Vão bater a porta na sua cara. A pergunta que se faz é: quando Jesus Cristo voltar, quantos daqueles que rejeitaram ouvir a mensagem de Deus clamarão pedindo clemência? Quantos terão a ousadia de dizer que ninguém os alertou? Pense nisso. Medite sobre isso. Reflita sobre o que acabou de ouvir. E que Deus te abençoe. Gente da gente que se liga na gente, pastor Marcos Antônio Ferreira Dias, doutor José Guedes e família, o Arthur Rocha, dona Lourdes, sua esposa, seus filhos, netos, um abraço para vocês todos. Meu amigo Orlando Castro e sua esposa, dona Ceissa, seus filhos Lucas e Mateus, lá em Santa Maria. Lá em Santa Maria também o Gênison e dona Sônia, com seu filho Kelvin. Obrigado pela audiência. Nossa gratidão a todos aqueles que têm mandado mensagens de estímulo, aqueles que têm mandado suas opiniões, suas críticas, porque é através dessas opiniões, dessas críticas, que o nosso programa cresce cada vez mais. Porque abaixo de Deus, os nossos ouvintes fazem o sucesso deste programa. E agora chegou o momento de prestarmos uma homenagem a uma cidade. A cidade que vamos homenagear no programa de hoje foi fundada no ano de 1727. Está localizada no estado de Goiás e é conhecida pelo seu centro histórico e por sua arquitetura colonial. Estamos falando de Pirenópolis, antes conhecida como um arraial de garimpeiros e com o nome de Meia Ponte. Aquele local cresceu com a descoberta de ouro, sendo tombada como patrimônio nacional no ano de 1989. No ano de 1890, em homenagem à Serra dos Pirineus, que cerca a cidade, foi oficializado o nome de Pirenópolis. Por outro lado, a serra recebeu este nome por conta de uma cadeia de montanhas que separa a França da Espanha. Você certamente quer saber como tudo começou? Bem, por volta de 1731, o companheiro do Anhanguera, Manuel Rodrigues Tomar, descobriu ricas jazidas de ouro nas terras da Serra dos Pirineus. Tudo isso junto ao Rio das Almas. Surgiu então o arraial denominado de Meia Ponte, cujo nome foi mudado para Pirenópolis. Daí, muitos chamarem os nascidos no local de meia-pontenses. Em 1731, o companheiro do Anhanguera, Manuel Rodrigues Tomar, descobre ricas jazidas de ouro nos contrafortes da Serra dos Pirineus, junto ao Rio das Almas. Assim surgiu o arraial Meia Ponte. Achamos por bem começarmos nossa narrativa com um dos pontos atrativos principais da cidade, a famosa e muito visitada Cachoeira do Rosário, e que apresenta um espetáculo à parte com uma queda livre mais alta daquela região.
Estamos diante de um oásis de águas cristalinas. De lá, vamos até a Cachoeira do Abade, uma maravilha a ser contemplada, oferecendo trilhas fantásticas. Para deixar você ainda mais perplexo e ansioso, aqui estão 3 opções para você curtir com sua família. O Complexo Cachoeira Paraíso, a apenas 30 quilômetros da cidade. Este complexo conta com 3 cachoeiras: Paraíso, Lobo e Laje. Lá você terá piscinas naturais, restaurantes, bares e até hotel. A Reserva Ecológica Vargem Grande, Cachoeira Santa Maria e Cachoeira do Lázaro. Vamos te apresentar alguns locais onde você ficará bem à vontade para momentos saudáveis com sua família. É um verdadeiro mundo de opções. Cachoeira do Abade, Cachoeiras Bom Sucesso, Cachoeira Paraíso, Centro Histórico de Pirenópolis, Fazenda Babilônia, Santuário Vaga Fogo, Vila do Comendador e Pousada Tajupá. Podemos incluir nesta rica lista de atrações o Casarão Vila do Império Hotel Boutique, a Pousada Piripaim, a Pousada Flores do Carmo, a Pousada Vila Rica Pirenópolis, entre outros. Agora, se seu desejo é viver momentos de relax, então vamos indicar a Vila do Comendador, o Casarão Vila do Império Hotel Boutique, a Pousada Cavaleiro dos Pirineus, o Restaurante da Vila, o Maiale Empório e Restaurante, o Pirineus Café e o Caliandra Gastronomia. Em se tratando de belezas naturais, você ficará pasmado com as lindas e atraentes cachoeiras existentes em Pirenópolis. Podemos sugerir a Cachoeira das Araras, a Cachoeira da Meia-Lua e da Usina, a Cachoeira Santa Maria, a Cachoeira do Abade. Talvez você esteja achando que estamos exagerando. Nada disso. Tudo isso pode ser comprovado por você mesmo. Não pense 2 vezes. Compre sua passagem e desfrute de tudo isso e muito mais. E nem falamos do prazer que você sentirá ao ser recebido pelo sorriso alegre e pelos abraços acolhedores dos dos pirenopolinos, e também conhecidos como meia-pontenses. Bem, meus amigos, vamos ficando por aqui. Mas ainda tem muito a se falar sobre essa cidade extraordinária. Mas isto deixaremos por conta de cada um de vocês. Então, fica aqui registrado o nosso convite. Vai lá! Vai! Faz uma visita a Pirenópolis e receba o carinho do povo pirenopolino, para quem mandamos um forte e caloroso abraço. Você está ligado no programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Aqui com vocês, Adalberto Pereira, lá do outro lado, Nilton Moura, na coordenação, na supervisão e na seleção de imagens. Agora, aquele aviso que é indispensável. Jesus Cristo vai voltar. Pense nisso. Mas antes que Jesus Cristo volte, você precisa mudar o seu comportamento.
Arrependa-se dos seus maus caminhos. Se você bebe, não beba mais. Se você fuma, não fume mais. Se você é viciado em drogas, abandone esse vício. Se você é adepto da prostituição, esqueça. Se você mente, não minta mais. Se você é arrogante, seja humilde, porque Jesus Cristo vai voltar. Se você é idólatra, é daqueles que se ajoelha diante de estátuas, de imagens, não faça mais isso. Porque adoração somente a Deus e a mais ninguém. Não foram os santinhos criados pelos homens que lhe deu vida, que criou esse universo maravilhoso. Não foi esses santinhos criados pelas mãos sujas dos homens que morreu na cruz para lhe salvar. Foi Jesus Cristo. E ele vai voltar. E quando ele voltar, ele não vai ser aquele Jesus Cristo bonzinho, que perdoou pecadores, que curou enfermos, fez aleijado andar, cego ver, surdo ouvir, mudo falar. Não, ele agora vai voltar como juiz. E não tem jeitinho brasileiro, não. Ele vai separar o joio do trigo. Para aqueles que fizeram a vontade do Pai, que perseveraram na fé até a vinda dele. Para estes, ele vai dizer: vinde a mim, bendito do meu Pai. E vai colocar essas pessoas à sua direita. Aqueles que não fizeram a vontade do Pai, que foram idólatras, alcoólatras, fizeram tudo que não devia fazer, tudo que desagrada a Deus, para estes, ele vai colocar à sua esquerda e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. Agora a pergunta que nós fazemos é: o que é que você quer ouvir de Jesus Cristo quando ele voltar? Vinde a mim, benditos do meu Pai? Ou apartai-vos de mim, malditos? Você quer estar no grupo dos benditos ou no grupo dos malditos? A escolha é sua. A escolha é sua. Você é inteligente. Você sabe o que é bom e o que é ruim. Você sabe o que é certo e o que é errado. Então, comece a mudar agora. Porque a volta de Jesus Cristo não depende de mim nem de você. Não depende da minha vontade nem da sua vontade. É uma promessa que o Pai fez e que vai ser cumprida. E cumprida rigorosamente. E ele vem assim, ó, como um relâmpago. Ele não vai bater na porta de cada um: ó, tô chegando, viu? Te ajeita. Não. Ele vem, ó, é como o ladrão que invade a casa meia-noite. Pum. Quem estiver com ele, vai subir com ele. Quem não estiver com ele, vai descer para o inferno. Pensa nisso. Medita sobre isso. E que Deus te abençoe. Você está bem? Você está ligado aqui no programa 100% Gospel pela sua TV NM Net, o canal do sucesso, o canal da família. E agora para você, uma palavra de fé e confiança. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Está no Salmo 66, 20. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Aqui está uma prova
de que nós temos um Deus maravilhoso, um Deus extraordinário, um Deus que quando você se dirige a Ele com fidelidade, com sinceridade, quando você vai até Ele em oração, Ele jamais rejeitará a sua oração. Você pode estar com qualquer problema. Você pode estar na pior situação de sua vida. Problemas sentimentais. Você não está indo bem no namoro, no noivado, no casamento. Problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de relacionamento com a família, com os amigos, com os vizinhos, com os colegas de trabalho. Se você está enfrentando qualquer tipo de problema, vá até Deus em oração, que Ele não vai rejeitar a sua oração. Não vai rejeitar a sua oração. Ele vai ouvir. Ele está atento a tudo que você anseia, a tudo que você deseja. Mas fique certo, mesmo se você não pedir, Ele já sabe o que você está querendo. Mas Ele faz questão de ouvir dos seus próprios lábios as suas súplicas. Ele é onisciente, Ele já sabe o que você está passando. Aí você vai perguntar, ora, se é onisciente, já sabe o que eu estou sentindo, o que eu estou necessitando, para que pedir mais a Ele? Eu sei disso, Ele sabe de tudo, Ele é onisciente. Mas o nosso Deus é daquele que diz assim, batei e abri-se-vos-á. Pedi e dá-se-vos-á. Ou seja, Ele manda você bater. Você só entra na casa de um amigo se você bater na porta do amigo e se ele permitir você entrar. Ele jamais vai abrir a porta para você se você não bater na porta. Mesmo ele sabendo que você vai chegar em determinada hora, determinado momento. Mas para que ele abra a porta, você precisa bater. Deus sabe de tudo que nós necessitamos. Mas Ele se sente maravilhado quando você vai diante dele e diz, Senhor, eis-me aqui na tua presença para colocar diante do teu altar tudo aquilo que eu necessito, tudo aquilo que eu preciso receber de ti. Deus vai ficar maravilhado. O coração dele vai bater de alegria. Porque é assim que Deus quer que você se aproxime dele. Que você bata na porta para que ela se abra. Para que o Espírito Santo do Senhor entre na sua vida e comece a agir para o seu bem e para o bem de todos aqueles que convivem com você. Pense nisso e que Deus te abençoe. Se você tem algum trabalho para apresentar, um solo, um dueto, um terceto, um quarteto, um coral, um instrumental, se você tem uma poesia para recitar, faz um vídeo. Manda para uma mensagem de texto para o Nilton. Ele já colocou aí, o endereço para você entrar em contato com ele. É o seguinte, você faz uma gravação, 3, 4 minutos no máximo. Você cantando, ou você recitando, ou você tocando qualquer instrumento. Manda para o Nilton, para enriquecer cada vez mais o nosso programa. Porque abaixo de Deus, você faz o sucesso deste programa. Tá bom? Então manda. Não pense duas vezes. Mostre o seu talento, esse talento que Deus lhe deu. Use esse talento para a honra e para a glória do Senhor. E como diziam meus avós, o que é bom dura pouco. Chegamos ao final do nosso programa. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 22. Que o nosso Deus Todo-Poderoso continue iluminando os seus caminhos, fortalecendo os seus passos e derramando preciosas bênçãos sobre você e toda a sua família. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. 2 Coríntios 13 e 13. Recebam um abraço carinhoso de todos nós que fazemos este programa. E até o próximo, se o Senhor nos permitir. Deus acima de tudo e a família abaixo de Deus. Tchau, gente! Aquele abraço e até o próximo programa, se Deus nos permitir.